Bom dia a todos. Cumprimento os servidores da casa, aos ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais e ao público presente em plenário. Aos meus pares, muito obrigada pela presença de vocês. Consulta ao vice-presidente, vereador Rodrigo Gomes de Belém, acerca da existência de quórum. Senhora Presidente, são presentes vereador Renato, vereador Janair, vereador Samuel, vereadora Neuza, vereador Ilvanei, vereador Newton, vereador Rosemar, vereador Vando, vereador Rodrigo, vereadora Fernanda e vereadora Camila. Quórum suficiente, senhora Presidente. Nos termos do artigo 74 do Regimento Interno, informou o segundo secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, que os vereadores assinaram o livro de presença e, desta forma, havendo o número regimental, declara aberta sob a proteção de Deus a 34ª sessão ordinária. Solicito que todos fiquem de pé para fazermos a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Versículo do dia. Não andeis ansioso por coisas algumas. Antes em tudo, sejais os vossos pedidos, conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Palavra da salvação. declara iniciado o expediente, solicita a primeira secretária da mesa, vereadora Camila Cristiana Borges, para fazer a leitura da ata da 33ª sessão ordinária. Às 9h07 do dia 21 de setembro de 2022, no plenário Clarindo Borges de Araújo, teve início a 33ª sessão ordinária do segundo ano da 16ª legislatura, presidida pela vereadora Fernanda Boeira da Silva Vieira. Para dar início aos trabalhos legislativos desta data, a senhora presidente desejou seu bom dia a todos, momento em que agradeceu a Deus por mais uma sessão legislativa que ora se inicia. A senhora presidente cumprimentou os servidores desta Casa de Leis, aos ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais na transmissão ao vivo através do Facebook, ao público presente em plenário e a seus pares. Após consultar o senhor vice-presidente, vereador Rodrigo Gomes de Belém, acerca da existência de quórum nos termos do artigo 74 do Regimento Interno, a senhora presidente certificou que os vereadores assinaram o livro de presença e, desta forma, havendo o número regimental, declarou aberta, sob proteção de Deus, a 33ª sessão ordinária do segundo ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Avadiânia, Goiás. Em momento devocional, a senhora presidente convidou a todos os presentes para ficarem de pé para a oração do Pai Nosso, solicitando ao término ao vereador Rosemar José da Silva a leitura de um trecho bíblico. Para o prosseguimento do labor legislativo, a senhora presidente, vereadora Fernanda Boeira da Silva Vieira, nos termos do artigo 78 do Regimento Interno, declarou iniciado o expediente, solicitando à primeira secretária da mesa, vereadora Camila Cristiana Borges, a leitura da ata da 32ª sessão ordinária do segundo ano da 16ª legislatura do ano de 2022, a qual, após corrigidos erros de digitação existentes em seu teor, foi declarada aprovada, de acordo com o que determina o parágrafo 6º do artigo 89 do Regimento Interno, sendo assim assinada pelos vereadores presentes ao ato. De acordo com as previsões contidas no artigo 79 do Regimento Interno, a senhora presidente, vereadora Fernanda Boeira da Silva Vieira, convidou o segundo secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, para proceder com a leitura das matérias constantes da pauta, que seguem anexo a esta ata. Ao término da leitura das matérias constantes da pauta desse 21º dia do mês de setembro de 2022, a senhora presidente, atendendo ao que prevê o artigo 78, combinado com o parágrafo 1º do inciso 3 do artigo 80 do Regimento Interno, concedeu o uso da palavra aos vereadores para tratarem de assuntos em tema livre pelo prazo de até 10 minutos,
oportunidade em que discursaram o senhor vice-presidente vereador Rodrigo Gomes de Belém, o vereador Ilvanei Pereira da Silva, a senhora vereadora Neuza Jacinto Diniz, o vereador Renato Farias Ribeiro, o vereador Samuel Alberto Rodrigues do Nascimento, o vereador Genair José Carneiro e, finalizando os discursos, a senhora presidente vereadora Fernanda Boeira da Silva Vieira, que reforçou o convite a seus pares por parte das câmaras municipais de Cocalzinho de Goiás e Corumbá de Goiás, abordado pelo vereador Genair José Carneiro, para a presença em reunião cujo tema é a adoção de providências em relação ao elevado valor cobrado pelo pedágio instalado na BR-414, que também afeta os moradores do distrito de Planalmira. E não havendo mais nenhum orador inscrito, a senhora presidente declarou encerrado o expediente e, verificando a permanência do quórum regimental, passou à ordem do dia, inaugurando a segunda discussão e votação em relação ao projeto de lei complementar número 3 de 2022, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 24 de julho de 2022, que altera o anexo 2, quadro de profissionais em saúde da lei complementar número 8 de 2011, que passa a vigorar com a redação dada por esta lei e da outras providências. Na votação, a senhora presidente colheu por unanimidade a aprovação definitiva ao projeto de lei complementar número 3 de 2022, motivo pelo qual encaminhou a assessoria jurídica da Casa para a confecção do competente autógrafo de lei e posterior remessa ao senhor prefeito para sanção. Ainda nesse laborioso dia, a senhora presidente inaugurou a segunda discussão e votação em relação ao projeto de lei complementar número 4, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 24 de junho de 2022, que altera o anexo 2, quadro de cargos de provimento efetivo da lei complementar número 9 de 2011, que passa a vigorar com a redação dada por esta lei e da outras providências. Ao colher os votos de seus pares, a senhora presidente vereadora Fernanda Boeira da Silva Vieira registrou por unanimidade a aprovação definitiva do projeto de lei complementar número 4 de 2022, motivo pelo qual o encaminhou a assessoria jurídica da Casa para a confecção do competente autógrafo de lei e posterior remessa ao senhor prefeito para sanção. A senhora presidente, para prosseguimento do labor legislativo desse dia, procedeu com a segunda discussão e votação em relação ao projeto de lei complementar número 7, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 24 de junho de 2022, que altera o anexo 1, quadro de cargos de profissionais do magistério, da lei complementar número 11 de 2011, que passa a vigorar com a redação dada por esta lei e da outras providências. Na votação, a senhora presidente colheu por unanimidade a aprovação definitiva do projeto de lei complementar número 7 de 2022, motivo pelo qual encaminhou a assessoria jurídica da Casa para a confecção do competente autógrafo de lei e posterior remessa ao prefeito para sanção. Passando à leitura dos ofícios e demais documentos recepcionados nos cancelos legislativos, a senhora presidente vereadora Fernanda Boeira da Silva Vieira convidou a primeira secretária da mesa, vereadora Camila Cristiana Borges, para proceder com a leitura do ofício número 172, datado de 5 de setembro de 2022, oriundo do Poder Executivo Local, que remeteu esta Casa Legislativa à Lei Municipal número 936, de 5 de setembro de 2022, que concede piso salarial profissional aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias e da outras providências, sancionada sem veto. Leitura do ofício número 182, datado de 15 de setembro de 2022, oriundo do Poder Executivo Local, que remeteu a esta Casa Legislativa a Lei número 941, de 15 de setembro de 2022, que institui no município de Abadiânia a Semana Municipal de Conscientização, Combate e Prevenção ao Assédio Moral e Sexual nas Relações de Trabalho, sancionada sem veto. Leitura do ofício número 183, datado de 15 de setembro de 2022, oriundo do Poder Executivo Local, que remeteu a esta Casa Legislativa a Lei Complementar número 939, de 15 de setembro de 2022, que institui no município de Abadiânia o programa Banco Municipal de Materiais de Construção e da outras providências, sancionada sem veto. Leitura do ofício número 184, datado de 15 de setembro de 2022, oriundo do Poder Executivo Local, que remeteu a esta Casa a Lei número 940, de 15 de setembro de 2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio de mútua cooperação com o Instituto LODE, BIEL e da outras providências, sancionada sem veto. Leitura do ofício número 185, datado de 19 de setembro de 2022, de lado do ilustre prefeito municipal, encaminhado a esta Casa em cumprimento da Lei número 826, de 15 de julho de 2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade do chefe do Poder Executivo Municipal de Abadiânia de prestar informações mensais ao Poder Legislativo sobre o valor repassado do Fundo do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais,
Correlato ao mês de maio. Leitura do ofício número 186, datado 19 de setembro de 2022, de Lavra do Prefeito Municipal, encaminhada a esta Casa Legislativa em cumprimento à Lei 826, de 5 de junho de 2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade do chefe do Poder Executivo Municipal de Abadiânia de prestar informações mensais ao Poder Legislativo sobre o valor repassado ao Fundo do Regime Próprio da Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais, correlato ao mês de junho. Leitura do ofício número 187, de 19 de setembro de 2022, de Lavra do Prefeito Municipal, encaminhada a esta Casa em cumprimento à Lei 826, que dispõe sobre a obrigatoriedade do chefe do Poder Executivo Municipal de prestar informações mensais ao Poder Legislativo sobre o valor repassado do Fundo do Regime Próprio da Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais, em relação ao mês de junho de 2022. Leitura do ofício número 188, datado de 15 de setembro de 2022, oriundo do Poder Executivo Local, que remeteu a esta Casa a Lei Complementar número 56, de 15 de setembro de 2022, que reformula a estrutura administrativa do Poder Executivo do município de Abadiânia e dá outras providências, sancionadas sem veto. Ao término das leituras dos ofícios recebidos e protocolo da Câmara Municipal de Abadiânia, a senhora presidente, vereadora Fernanda Boeira da Silva Vieira, concedeu o uso da palavra aos vereadores para manifestarem-se sobre os ofícios recebidos, oportunidade em que somente esta discursou. Não havendo mais manifestações, a senhora presidente determinou o arquivamento de prática dos ofícios recebidos, bem como deferiu aos vereadores interessados a obtenção de cópias, caso pretendam. Às 9 horas e 43 minutos, a senhora presidente, vereadora Fernanda Boeira da Silva Vieira, após desejar o seu bom dia a todos, encerrou a presente sessão, convocando a realização de sessão ordinária para quarta-feira, dia 28 de setembro de 2022. Para constar, eu, Marcelo Ferreira da Silva, assessor jurídico, sob a supervisão e por delegação da primeira secretária da mesa, vereadora Camila Cristiano Borges, lavrei esta ata contendo 4 laudas digitadas que li e achada conforme será assinada pelos presentes. Concluída a leitura. Alguém deseja retificar ou impugnar a ata? Declara a ata aprovada. Convido o segundo secretário da mesa, vereador Ivandro Alves Farinha, para proceder para a leitura das matérias constantes na pauta do dia. Pauta da 34ª sessão ordinária do segundo período da sessão legislativa da 16ª legislatura do ano 2022. Matérias da ordem do dia. Item 1. Segunda votação do projeto de lei legislativo número 01/2022, de autoria do Poder Legislativo, que institui auxílio alimentação a vereadores do Poder Legislativo de Abadiânia, Goiás, e dá outras providências. Item 2. Leitura dos pareceres jurídicos e das comissões, discussão da primeira votação do projeto de lei número 23/2022, de autoria do Poder Executivo, que altera o dispositivo da lei número 912/2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio de 2022 a 2025 no município de Abadiânia, Goiás. Item 3. Leitura dos pareceres jurídicos das comissões e discussão da primeira votação do projeto de lei complementar número 08/2022, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação da Guarda Civil Municipal de Abadiânia, Goiás, GCMA, e dá outras providências. Leitura dos ofícios oriundos do Poder Executivo. Ofício número 181/2022, que encaminha a sanção de lei número 942/2022. Ofício número 189/2022, que encaminha a resposta ao ofício número 080/2022. Ofício número 190/2022, que encaminha resposta ao ofício número 077/2022. Concluída a leitura, presidente. Tema livre. Quem gostaria de fazer uso da palavra? Vereador Rodrigo. Bom dia, senhora presidente. Bom dia, demais colegas que se fazem presente em plenário. Bom dia aos servidores da casa que se fazem presente, aos ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que nos acompanham através das plataformas sociais. Senhora presidente, gostaria de fazer uma indicação ao Poder Executivo na possibilidade de um estudo para fazer o asfalto na Rua 6, quadra 36, bairro Lindo Horizonte. A pedido de alguns moradores que residem nessa quadra, eles solicitaram,
As ruas intermediárias estão todas asfaltadas, só ficaram a deles ali. Então, vamos fazer um estudo para, se houver a possibilidade, conceder a dignidade para eles de um asfalto também ali próximo. Outra questão, senhora presidente, é que eu fazer indicação para o Poder Executivo também de um estudo de arborização, jardinagem e reparação das calçadas e reposição das lâmpadas na Praça da Rodoviária. Há tempos, né, vamos dizer, 33 anos que eu moro ali próximo e todos os moradores agora, como eu sou vereador, os moradores ali da região sempre têm me procurado. E temos que pautar e verificar, né, se houver a possibilidade, se a de Grande Valia é uma porta de entrada para o nosso município, passam muitos passageiros e até mesmo os moradores, né, que vão ali pegar ônibus, então seria interessante ter algo arborizado para tranquilizar, gerar mais felicidade, mais alegria, mais lazer para a nossa população e criasse mais um espaço também das pessoas fazer caminhada, né? E colocar reparação das lâmpadas, porque está escuro à noite quando se passa ali, então às vezes até fazer uma podagem nas árvores frutíferas que estão ali próximo e colocar as lâmpadas lá também. No mais são essas as minhas palavras. Alguém mais queira fazer o uso da palavra? Vereador Renato. Bom dia a todos. Senhor presidente, eu queria solicitar que enviasse um ofício para o chefe do executivo para que possa fazer a implantação de 3 redutores de velocidade, no caso, lombofaixa lá na Avenida Rui Barbosa, no Lindo Horizonte. É uma avenida extensa e os veículos estão passando com longa velocidade, com alta velocidade lá, isso não é de atropelar crianças que estão na rua jogando bola e até os próprios moradores quando estão tirando o carro da garagem. Só isso mesmo, obrigado. Vereador Samuel. Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres pares, bom dia aos servidores das Leis, todos aqueles que nos acompanham pela Rádio Capivari e pelas mídias sociais da Câmara. Senhor presidente, na última sessão a gente solicitou aqui que fosse realizada a poda de algumas árvores ali na Avenida JK, no bairro do Horizonte. E na semana seguinte, né, no final de semana passada, foi realizada essa poda. Então, só agradecer ao Poder Executivo por ter atendido aí uma solicitação de todos os moradores ali daquela região. Alguém mais queira fazer uso da palavra? Declaro encerrado o expediente. Verificada a permanência do quórum regimental, passa-se a ordem do dia. Inaugura a segunda votação em relação ao projeto de lei legislativo número 1 de 2022, de autoria da ilustre mesa do Poder Legislativo Local, datado de 23 de agosto de 2022, que institui auxílio alimentação a vereadores do Poder Legislativo de Abadiânia, Estado de Goiás e da outras providências. Em votação. Como vota vereador Ilvanei? Favorável. Vereador Genair. Favorável. Vereadora Camila. Vereadora Neuza. Favorável. Vereador Nilton. Favorável. Vereador Renato. Favorável. Vereador Rodrigo. Favorável. Vereador Rosemar. Favorável. Vereador Samuel. Favorável. Vereador Vando. Favorável. Vereadora Camila. Favorável. Aprovada definitivamente, a matéria será encaminhada à assessoria jurídica para as providências necessárias à sua sanção. Para o prosseguimento do labor legislativo, convido o segundo secretário, vereador Vando Alves Farinha, para proceder com a leitura do parecer jurídico, dos relatórios das comissões permanentes da Casa, todos em relação ao projeto de lei número 23 de 2022, de autoria do ilustre prefeito municipal, José Aparecido Alves Diniz, datado de 22 de agosto de 2022, que altera dispositivos na lei número 912, de 25 de novembro de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio de 2022 a 2025, do município de Abadiânia, Goiás. Abadiânia, Goiás, aos 2 dias do mês de setembro de 2022. Excelentíssima senhora vereadora presidente, excelentíssimos senhores vereadores,
A assessoria da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, exercida por este advogado, que ao final assina, apresenta parecer jurídico de acordo com o artigo 23 da Lei Orgânica do Município, sobre o projeto de lei número 023/2022, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 22 de agosto de 2022, que altera o dispositivo da lei número 912, de 25 de novembro de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio de 2022/2025 do município de Abadiânia, estado de Goiás, levantando-se algumas considerações. Considerando que o prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz encaminhou a essa Casa Legislativa o projeto de lei onde, após a autorização legislativa, segundo o artigo 1º da proposta, pretende que nós, nos termos do artigo 14 e 18 da Lei número 912, de 25 de novembro de 2021, ficam convalidadas as modificações do PPA 2022-2025, proposta da Lei Orçamentária Anual no exercício de 2023, transcritos em grifo. É que de considerar, senhores vereadores, que o prefeito municipal, de acordo com o contido do artigo 62, incisos 1 e 10, e a Lei Orgânica do Município tem competência para este tipo de matéria. Artigo 62. Compete ao prefeito, entre outras atribuições, a iniciativa das leis, na forma de casos previstos na Lei Orgânica. Enviar à Câmara os projetos de lei relativos ao orçamento anual e o plano plurianual do município e das suas autarquias, sem grifo no original. Este é de se ver, excelências, que o remanejamento de valores de fontes de recursos, nos termos da redação do artigo 167, inciso 9, 11º, na Constituição Federal existe, de fato, prévias autorização legislativa, são vedados. A transposição do remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outro ou um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa, sem grifo no original. Vale destacar também, senhores vereadores, que outros municípios goianos, por intermédio do projeto de lei número muito semelhantes, até que para dizer com os menos termos ou termos equivalentes, promoverão no ano a ano alterações dos seus planos plurianuais e de suas leis de diretrizes orçamentárias, cite-se, só para exemplificar, o município de Teresina de Goiás. Goiás é o município de Goianésia. Goiás, cujas cópias das leis municipais que trataram do assunto façam juntar-se a este parecer. Registre-se e ainda, excelências, que iniciativa com reduzida do projeto de lei número 023/2022, que altera o dispositivo da lei número 912, de 25 de novembro de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio de 2022 a 2025 do município de Abadiânia, estado de Goiás, visam principalmente corrigir discrepâncias que surgem no decorrer do ano, na medida em que permitem o chefe do Poder Executivo Municipal a realizar uma movimentação de recursos orçamentários relacionados dentro de uma mesma categoria da programação prevista na Lei Orçamentária Anual ou entre uma categoria de programação e outra. Aliás, senhores, neste sentido, a Lei Municipal número 912, de 25 de novembro de 2021, que dispõe o plano plurianual no município de Abadiânia para o período de 2022 a 2025 e dá outras providências. Estabeleceu que a alteração da PPA pela modificação, inclusão ou exclusão de programas dar-se por meio do projeto de lei. O projeto de lei conterá, no mínimo,
na hipótese de inclusão de programa, diagnósticos sumários sobre o problema a ser enfrentado ou sobre a demanda de sociedade ao ser atendida e a justificativa da necessidade de seu atendimento. B. Identificação de seu alinhamento com os objetivos definidos no plano plurianual, a sua contribuição para a superação dos desafios neles contidos. C. Definição das ações que serão desenvolvidas no programa. 2. Alteração ou exclusão do programa, exposição das razões que fundamentam a proposta. Segundo, considera-se a alteração do programa para os fins dessa lei a inclusão e exclusão de ações orçamentárias, bem como a alteração do objetivo. A adequação da denominação do público-alvo não implica-se a alteração do programa e podem ser realizados mediante decreto do chefe do Poder Executivo, sem grifo no original. Logo, excelências, para que os anos posteriores, é importante a burgomestre indique-se o caso de inclusão de programa ou diagnóstico sumário sobre o problema de ser enfrentado ou sobre a demanda da sociedade a ser atendida e justificativa da necessidade do seu atendimento. A identificação do seu alinhamento com os objetivos definidos no plano plurianual, a sua contribuição para a superação dos desafios neles contidos e a definição das ações que serão desenvolvidas no programa. Banda outra, senhores vereadores, para os anos posteriores, é importante que o chefe do Poder Executivo Municipal firme por escrito nas propostas a serem apresentadas, alterando o plano plurianual, o compromisso de que está vedada a interrupção das ações respectivas nas ações da PPA já em andamento. Assim, o salvo melhor juízo, a assessoria da Câmara Municipal de Badiânia, Goiás opina pela legalidade e a constitucionalidade do projeto de lei número 023/2022, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 22 de agosto de 2022, que altera disposições da lei número 912, de 25 de novembro de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio de 2022 a 2025 do município de Badiânia, Goiás, no motivo pelo qual pode ter seu regular prosseguimento, devendo o mesmo ser colocado em apreciação e votação nominal. Nos termos do artigo 124, quarto, a linha C do Regimento Interno da Câmara Municipal de Badiânia, Goiás, por maioria simples, aplicando-se subsidiariamente o artigo 47, caput da Magna Carta, pelos nobres vereadores da Casa. Este é o nosso parecer sob censura. Marcelo Pereira da Silva, OAB Goiás, 16571. Comissão de Constituição e Justiça. Parecer da Comissão do Projeto de Lei número 023/2022, do relatório. A vereadora Fernanda Boira da Silva Vieira, presidente da Câmara Municipal de Badiânia, solicitou a essa comissão a elaboração do parecer para análise do projeto de lei número 023/2022, de 22 de agosto de 2022. Antes de exarar e parecer, cumpre registrar que o papel fundamental dessa comissão é de realizar o controle preventivo e de constitucionalidade, ou seja, analisar a compatibilidade e a proposição em relação aos aspectos formais, materiais com a Constituição Federal, Constituição Estadual e com a Lei Orgânica Municipal. Dessa forma, a análise fica adstrita, então, somente ao olhar técnico, imparcial da comissão, no que se refere à admissibilidade. Não está dentro dessa fase o processo legislativo e a emissão de projeto do juízo de valor quando o mérito do projeto.
O mérito deverá ser analisado pelo agrégio plenário desta Casa. Projeto de lei em estudo é de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que altera o dispositivo da Lei nº 912, de 25 de novembro de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio de 2022 e 2025 do município de Vadiânia, do estado de Goiás. O projeto foi enviado à assessoria jurídica, a qual opinou a constitucionalidade e legalidade. Até o presente não foram apresentadas emendas, é o relatório. Relatório da análise. Verifica-se que o plano não é a vício iniciativa e a matéria é de competência do Poder Executivo local. Por consequência dos requisitos formais de constitucionalidade foram atendidas. Quanto ao aspecto material, não vislumbro óbice da natureza legal e constitucional, pois o nosso ordenamento jurídico não é vedado ao município legislar sobre o tema. O projeto atende à técnica legislativa, uma vez que está redigido de forma técnica, escorreita, e atendem contendo os preceitos da Lei Federal Complementar número 95/1998. Assim foram atendidos tanto os requisitos materiais quanto os requisitos formais e de constitucionalidade. Portanto, a admissibilidade do projeto é medida em que se dispõe do voto do relator. Antes disposto, tendo à vista a compatibilidade formal e material da proposição e com a Constituição Federal e Estadual e com a Lei Orgânica Municipal. Voto pela admissibilidade do projeto. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Vadiânia, Goiás, aos 27 dias do mês de setembro de 2022. Rosemar José da Silva, relator da CCJ, vota com relator vereadora Neuza Jacinto Diniz, presidente da CCJ, vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, membro da CCJ. Comissão de Finanças e Orçamentos. Membros da comissão: relatora Camila Cristiana Borges, presidente Nilton Nunes de Moraes, membro Rodrigo Gomes de Belém. Relatório: veio ao exame dessa comissão o projeto de lei número 023/22, de autoria do senhor prefeito municipal, que altera o dispositivo da lei número 912, de 25 de novembro de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio de 2022 e 2025, no município de Vadiânia, do estado de Goiás. Ao projeto não foram apresentadas emendas, é o relatório. Do voto da relatora. Antes de ser remetido a essa comissão, o projeto em análise foi enviado à assessoria jurídica da Comissão de Constituição e Justiça. Tanto a assessoria jurídica quanto a CCJ emitiram seus respectivos pareceres pela admissibilidade do projeto. Assim, não há nenhuma ilegalidade, inconstitucionalidade ou qualquer violação ao plano plurianual. Portanto, o acolhimento do projeto é a medida que se impõe como voto. Voto da decisão da comissão. Ante ao exposto, somos pelo acolhimento do projeto nos termos do voto da relatora. Câmara Municipal de Vadiânia, Goiás, 27 de setembro de 2022. Camila Cristiana Borges, relatora, vota com relatora Nilton Nunes de Moraes, presidente, Rodrigo Gomes de Belém, membro. Concluída a leitura, presidente. Inauguro neste momento a discussão do projeto de lei número 23 de 2022. Algum edil deseja falar sobre o projeto? Não havendo quem queira discutir a matéria, declaro encerrada a discussão, colocando em votação. Como vota o vereador Genair? Favorável. Vereadora Camila? Favorável. Vereadora Neuza? Favorável. Vereador Nilton? Favorável. Vereador Renato? Favorável. Vereador Rodrigo? Favorável.
Vereador Rosemar. Favorável. Vereador Samuel. Favorável. Vereador Vando. Favorável. Aprovada, a matéria será inclusa na pauta da próxima sessão para uma segunda votação. Convido o segundo secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, para proceder com a leitura do parecer jurídico e dos relatórios das comissões permanentes da Casa, todos em relação ao projeto de lei complementar número 8/2022, de autoria do ilustre prefeito municipal, datado de 24 de junho de 2022, que dispõe sobre a criação da Guarda Civil Municipal de Abadiânia e da outras providências. Abadiânia, aos 8 dias do mês de agosto de 2022, excelentíssima senhora vereadora presidente, excelentíssimos senhores vereadores, a assessoria da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, exercida por este advogado, que ao final assina, apresenta parecer jurídico de acordo com o artigo 23 da Lei Orgânica do Município sobre o projeto de lei complementar número 008/2022, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 24 de junho de 2022, que dispõe sobre a criação da Guarda Civil Municipal de Abadiânia, Goiás, GCMA, e da outras providências, levando em si algumas considerações. Considerando que o prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz encaminhou a essa Casa Legislativa no dia 29 de junho do próximo passado, projeto de lei onde, após a autorização legislativa, segundo o artigo 1, a proposta apresentada nos práticos legislativos cria a Guarda Civil Municipal de Abadiânia, Goiás, GCMA, define a sua competência e dispõe sobre o plano e de carreira dos integrantes da carreira da Guarda Municipal de Abadiânia, Goiás. Grifei. Antes de prosseguir, senhores vereadores, permitam-me recordar que o princípio da legalidade contida na Constituição Federal merece atenção especial do ponto de vista da administração. O município, por intermédio dos seus governantes, somente pode fazer aquilo para o qual está autorizado legalmente, ou seja, pelas normas constitucionais e infrainstitucionais. Aqueles que decorrem, que são desdobramentos das primeiras e nos desenvolver da legislação do município por meio da aprovação da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Vale registrar, senhores vereadores, que o tema Organização, Administração e Execução dos Serviços Públicos encontra sua disciplina nos artigos 5º e 6º, inciso 8 e 84, seus parágrafos e incisos da Lei Orgânica Municipal. Vejamos. Artigo 5º. O município poderá dividir-se para fins administrativos em distritos que serem criados, organizados, suprimidos e fundidos por a lei, observando a legislação estadual. Ainda, o artigo 6º. O município compete promover tudo quando diz respeito ao seu peculiar interesse ao bem-estar da sua população, cabendo-lhe, dentre outras, as seguintes atribuições privativas: dispor sobre a organização, administração e execução dos serviços públicos. E o artigo 84, a administração municipal é constituída nos órgãos integrada na estrutura administrativa, a prefeitura e de entidades dotadas de personalidade jurídica própria. Primeiro, os órgãos da administração direta que compõem a estrutura administrativa da prefeitura se organizem-se e condenem-se, atendendo aos princípios técnicos recomendáveis de bom desempenho de suas atribuições. Segundo, a entidade dotada de personalidades jurídicas próprias que compõem a administração indireta do município se classificam em autarquia. O serviço autônomo cria por lei como personalidade jurídica patrimônio, receita própria para
executar atividades típicas da administração pública que requeiram para seu melhor funcionamento gestão administrativa, financeira e descentralizadas. 2. Empresa pública, entidade dotada da personalidade jurídica do direito privado com patrimônio capital do município, criada por lei para a exploração da atividade econômica do município, seja levada a exercer por força da contingência da conveniência administrativa, podendo revestir-se em qualquer das formas emitidas em direitos. 3. Sociedade de economia mista e entidade dotada de personalidade jurídica e direito privado, cria por lei para a exploração de atividades econômicas sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com o direito de voto pertençam, em sua maioria, do município e à entidade da administração indireta. 4. Fundação pública, a entidade dotada da personalidade jurídica do direito privado, criada em virtude de autorização legislativa para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgão ou entidade de direito público com autonomia administrativa, patrimônio próprio, gerido pelos respectivos órgãos de direção e funcionamento custeado por recursos do município e da outras fontes. 3. A entidade que se trata do inciso 9 do segundo adquire-se personalidade jurídica com a inscrição da escritura pública à sua constituição no registro civil de pessoa jurídica, não lhe aplicando as demais disposições do Código Civil, concedendo as funções para este assessor jurídico, a competência administrativa do prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, as suas atribuições com relação à matéria em questão posta à apreciação dessa casa, por intermédio do projeto de lei complementar número 08/2020, estão disciplinadas pelos artigos 42, inciso 1, 3 e 2, e 62, incisos 9 e 16, 14, e do 30 e da Lei Orgânica do Município, assim redigido. Artigo 42. São iniciativas exclusivas do projeto de leis que dispõe sobre criação, transformação e extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta da autarquia, do aumento de sua remuneração. 2. Serviços públicos do seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidades e aposentadorias. 3. Criação, estruturação e atribuições das secretarias ou departamentos equivalentes aos órgãos da administração pública. Ainda, artigo 62 compete ao prefeito, entre outras atribuições, promover órgãos públicos e expedir os demais atos referentes à situação funcionamental do serviço. Prover os serviços e obras da administração pública, estabelecer a divisão administrativa do município de acordo com a lei, sobre a necessidade de intervenção da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Presente caso, senhores vereadores, a Constituição Municipal e a Lei Orgânica do Município de Abadiânia, Goiás, definiu o artigo 31, incisos 9 e 10º, que o artigo 31 compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor-se de todas as matérias de competência do município e, especialmente, criar, transformar e extinguir cargos, empregos e funções públicas e fixar as respectivas vencimentos, inclusive aos dos serviços da Câmara, criar, estruturar e conferir atribuições dos secretários e órgãos da administração pública. Dito isso, Excelência, sobre a nossa ótica, não há que se falar-se sobre nossa ótica em vedações legais de proteção trazidas aos pórticos da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, pelo projeto de lei complementar número
2022, desde que a lei orçamentária vigente conste elementos subtipo capaz de subsidiar os artigos criados, constitucionando-se o caso em existência a necessidade da modificação do orçamento sob pena da propriedade administrativa. Neste particular, excelências, entre que o projeto de lei complementar 008/22 é legal, é constitucional, é adequado e, finalmente, de boa técnica, merecendo, portanto, ser submetido ao Supremo Plenário dessa Casa Legislativa, que, por emendas e por debates, poderá ter mesmo otimizar a propositura, notadamente porque, inclusive, trouxe consigo a indicação dos elementos tipos de subtipos constante na lei orçamentária anual e serão utilizados para o socorro da despesa que cria a lei. É claro, de atender aquelas disposições contidas na lei complementar números 101, de 4 de maio de 2000, no seu artigo 16, inciso 1 e 2. Artigo 16. A criação, expansão e aperfeiçoamento da ação governamental que ocorre, aumento da despesa será acompanhado de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes. Declaração do ordenador da despesa em que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual, a compatibilidade com o plano plurianual e com a lei das diretrizes orçamentárias. Grifei. Por fim, somente para furtar ao tema proposto a este assessor jurídico, além de mencionar que o projeto de lei complementar número 008/2022 encontra resguardo legal da Lei Federal número 13.022, de 8 de agosto de 2014. Registros diversos foram os municípios brasileiros que, por suas câmaras municipais, por intermédio dos projetos de leis muito semelhantes, até não dizer com os gastos termos e os termos equivalentes, também criaram e estabeleceram suas guardas civis. Cite só para exemplificar os municípios Goiânia de Caldas Novas, 2016, Rio Verde, 2017 e Valparaíso de Goiás, cujas cópias e iniciativas municipais façam juntar a este parecer. Assim, salvo o melhor juízo, a assessoria da Câmara Municipal de Varginha, Goiás, opina pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei complementar número 008/2022, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, estado datado de 24 de junho de 2022, que dispõe sobre a criação da Guarda Civil Municipal de Varginha, Goiás, GCMA, e as outras providências, motivo pela qual ter regular procedimento devendo o mesmo ser colocado em apreciação e votação nominal, nos termos do artigo 124, quarto a linha C do regimento interno da Câmara Municipal de Varginha, Goiás, por maioria absoluta, aplicando-se o artigo 41, caput da Lei Orgânica Municipal, pelos nobres vereadores dessa casa. Este é o nosso parecer sob censura. Marcelo Vieira da Silva, OAB, Goiás, 16571. Concluída a leitura. Comissão Constituição e Justiça. Parecer da Comissão do Projeto de Lei número 08/2022 do relatório. A vereadora Fernanda Moreira da Silva, presidente da Câmara Municipal de Varginha, Goiás, solicitou a essa comissão a elaboração dos pareceres para análise do projeto de lei número 08/2022, de 24 de junho de 2022. Antes de exalar e parecer, cumpre registrar que o papel fundamental desta comissão é de realizar controle preventivo da constitucionalidade, ou seja, analisar a compatibilidade, a proposição em relação aos aspectos formais, materiais, com a Constituição Federal, Constituição Estadual e a lei
orgânica municipal. Dessa forma, a análise fica adstrita tão somente ao olhar técnico da imparcial da comissão, em que se refere à admissibilidade, não cabendo nessa fase do processo legislativo e emissão do juízo de valor quando o mérito do projeto. O mérito deverá ser analisado pelo agrégio plenário desta Casa. O projeto de lei em estudo, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, dispõe-se a criação da Guarda Municipal de Abadiânia, Goiás, GCMA, e da outras providências. O projeto foi enviado à assessoria jurídica, a qual opinou ela constitucionalidade e legalidade. Até o presente, não foram apresentadas emendas. É o relatório da análise. Verifica-se que o plano não há vício de iniciativa e a matéria é de incompetência do Poder Executivo local, por consequência dos registros formais de constitucionalidade foram atendidos. Quanto ao aspecto material, não deslumbra o óbice de natureza legal ou constitucional, pois em nosso ordenamento jurídico não é vedado do município legislar sobre o tema. O projeto atende à técnica legislativa, uma vez que está redigido de forma técnica, escorreita e atende ao contento os preceitos da Lei Federal Complementar número 95/1998. Assim foram atendidos tanto os requisitos materiais quanto os requisitos formais e constitucionalidade. Portanto, a admissibilidade do projeto é medida em que se impõe do voto do relator. Atende ao exposto, tendo em vista a compatibilidade formal material e a composição da Constituição Federal e Estadual com a Lei Orgânica Municipal. Voto pela admissibilidade do projeto. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, aos 27 dias do mês de setembro de 2022. Vereador Rosemar José da Silva, relator da CCJ. Vota com o relator. Vereadora Neuza Jacinto Diniz, presidente da CCJ. Vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, membro da CCJ. Comissão de Finanças e Orçamentos. Membros da comissão: relatora Camila Cristiana Borges, presidente Nilton Nunes de Moraes, membro Rodrigo Gomes de Belém. Relatório: veio ao exame dessa comissão o projeto de lei número 808/22, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a criação da Guarda Civil Municipal de Abadiânia, Goiás, GCMA, e da outras providências. Ao projeto não foram apresentadas emendas. É o relatório do voto da relatora. Antes de ser remetido a essa comissão, o projeto em análise foi enviado à assessoria jurídica e à Comissão de Constituição e Justiça. Tanto a assessoria jurídica quanto a CCJ emitiram seu respectivo parecer pela admissibilidade do projeto. Assim, não há nenhuma ilegalidade, inconstitucionalidade ou qualquer violação do plano plurianual. Portanto, o acolhimento do projeto é a medida que se impõe o voto da decisão da comissão. Ante o exposto, somos pelo acolhimento do projeto no termo do voto da relatora. Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, 27 de setembro de 2022. Camila Cristiana Borges, relatora. Vota com a relatora Nilton Nunes de Moraes, presidente. Rodrigo Gomes de Belém, membro. Concluída a leitura, presidente. Inaugurando a discussão do projeto de lei complementar número 8/2022. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Como não tem ninguém. Vereadora Neuza. Bom dia, caros colegas, senhora presidente Fernanda, servidores da casa, pessoas que nos acompanham através das redes sociais. Meu bom dia. Presidente, há uns tempos atrás eu fiz até um ofício sugerindo ao senhor prefeito um guarda municipal para os colégios. Então, acho que agora chegou o momento, né? Porque tudo tem o tempo, tem a hora e quando pode. Então, fico muito feliz em saber que ele vai zelar das nossas crianças, né?
Porque eu acho que assim, na porta das escolas, a gente vê ali o pai está pegando sua criança, os alunos estão saindo, e esse guarda é uma segurança maior para os alunos e até mesmo para os professores. Então, fico muito feliz em saber que isso será concluído. São essas minhas palavras. Muito obrigada. Alguém mais queira fazer uso da palavra? Declaro encerrada a discussão, colocando em votação. Como vota vereador Ilvanei? Favorável. Vereador Genair? Favorável. Vereadora Camila? Favorável. Vereadora Neuza? Favorável. Vereador Newton? Favorável. Vereador Renato? Favorável. Vereador Rodrigo? Favorável. Vereador Rosemar? Favorável. Vereador Samuel? Favorável. Vereador Vando? Favorável. Aprovada, a matéria será inclusa na pauta da próxima sessão para uma segunda votação. Convido o secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, para proceder com a leitura dos ofícios e documentos recebidos pelo Poder Legislativo local. Ofício número 181/2022, Gabim, Abadiânia, 15 de setembro de 2022. Referente ao encaminhamento da lei número 942/2022, sancionada e publicada. Senhora Presidente, ao cumprimentá-la, faço-me presente para encaminhar a Vossa Excelência a lei municipal número 942 de 15 de setembro de 2022, que institui no município de Abadiânia, Goiás, a Semana da Educação Financeira nos estabelecimentos escolares da rede pública municipal de ensino e da outras providências, para conhecimento e anotações de estilo. Ao ensejo, renovo o protesto de elevado apreço e distinta consideração. José Aparecido Alves Diniz, prefeito. Ofício número 189/2022, Gabim, Abadiânia, Goiás, 21 de setembro de 2022. Referente ao ofício número 080/2022, Gabim, Gabinete. Senhor vereador, a parte complementar o sirvo do presente expediente para informar a Vossa Excelência, a todos os estradas da região da Fazenda Mato Comprido, receberam manutenção por parte do município, a exceção de um pequeno trecho onde maquinistas foi atacada por abelhas, razão pela qual não foi possível realizar o serviço integralmente. Ao ensejo, renovo o protesto elevada estima e distinta consideração. José Aparecido Alves Diniz, prefeito. Ofício número 190/2022, Gabim, Abadiânia, Goiás, 21 de setembro de 2022. Ofício número 077/2022, senhores vereadores, a par de cumprimentar o sirvo do presente expediente para informar a Vossas Excelências que serão evitados esforços no sentido de conseguir verbas suficientes para atender os requerimentos da construção de um centro cultural, museu de acervo cultural. Isso porque o município de Abadiânia, na atual conjuntura, não tem condições financeiras para tanto. Ao ensejo, renovo o protesto elevada estima e distinta consideração. José Aparecido Alves Diniz, prefeito.